Sejam muito bem-vindos ao meu podcast Os Loucos Sabem. Meu nome é Paula Moriarty e estamos em uma quarta bizarra. No episódio de hoje, caso O Tubarão Detetive. Não, você não ouviu errado. Hoje contaremos o caso do tubarão tigre que ajudou a resolver um homicídio. Tudo começou na manhã de 18 de abril de 1935. Os australianos Charles e Albert Robson deixaram uma linha de pesca durante a noite, na costa de Sydney. Mas, quando eles voltaram de manhã, se depararam com uma cena terrível. Todos os peixes e até mesmo um pequeno tubarão que tinha sido pego, todos estavam estraçalhados. Conforme eles iam retirando os peixes cortados e desmembrados, descobriam que a causa nada mais era do que um gigantesco tubarão-tigre de quase 4,5 metros. O tubarão havia ficado preso na linha e estava absolutamente furioso. Dois homens conseguiram atrair a besta para a praia com a ajuda de algumas cordas, mas o tubarão se recusou a morrer, lutando até o fim. Já cansados da situação, ambos decidiram levar o mesmo para o aquário Gush, que ficava nas proximidades. Depois de uma semana em cativeiro, o tubarão, determinado a manter seu status de celebridade recém-descoberta, começou repentinamente a fazer algo inusitado. O mesmo estava a vomitar um braço humano, em frente à multidão de espectadores que assistiam a tudo aterrorizados. O tubarão rapidamente ganhou fama, tornando assim seu feito a coisa mais legal que alguém já conseguira assistir na época, já que não havia televisão. O braço em questão ainda estava preso a um pedaço de corda amarrado a seu pulso, e em uma autópsia posterior, determinou-se que o braço tinha sido removido de seu corpo com uma faca. O caso subitamente havia mudado. Alguém tinha cortado aquele braço, e o tubarão mais tarde encontrou, comeu e cuspiu. Mas como as coisas acabaram aqui? Se o braço não tivesse uma tatuagem bastante distinta, já que somente 2 pessoas na Austrália usavam, os investigadores não teriam conseguido identificar o membro tão facilmente, como sendo pertencente a James Smith. James Smith, de 45 anos, fora jogador de sinuca e um ex-boxeador que fizera sua carreira na luta. Mas posteriormente ele acabou seguindo um caminho um tanto sombrio, cometendo diversas fraudes e roubos. Smith havia sido visto 10 dias antes de seu braço parar no aquário. Especula-se que Smith teria sido informante da polícia e tentou chantagear os caras errados. E devido às suas ações, o homem encontrou seu fim de forma trágica, terminando seus dias em dezenas de pedaços, espalhados em baús e jogados no fundo do mar. O primeiro suspeito fora um rico construtor de barcos e famoso por sua beleza, Reginald Holmes. Smith trabalhava como zelador no Lake Pathfinder de Holmes, que era o seu barco na época. A polícia descobriu que algum tempo antes, Pathfinder havia sido afundado propositalmente para fraudar uma companhia de seguros em uma enorme quantia. Os detetives alegaram que várias pessoas estavam envolvidas no crime,
incluindo Smith, Holmes e Patrick Brady. E quando as fraudes foram desmascaradas, houvera disputa entre eles. As autoridades acreditam que, devido a essas divergências, Smith acabou sendo assassinado. Já Holmes nega veementemente tudo isso. O mesmo admite que Brady, um dos suspeitos, teria ido vê-lo em 9 de abril, um dia depois do desaparecimento de Smith. O aparentemente muito cooperativo Holmes foi interrogado pela polícia e prometeu contar tudo o que sabia para o inquérito do legista. Claramente, a acusação de falsificação estava sendo usada apenas para segurar Brad, até que houvesse provas o suficiente para acusá-lo pelo assassinato de Smith. Então, 3 dias depois, um estranho incidente ocorreu no porto de Sydney. Um homem que ia velejar com seus filhos quase teve suas pequenas embarcações inundadas por um barco a motor caro e descontrolado. Quando ele relatou o acontecimento à polícia, abre aspas, você não vai confrontá-lo. Ele tem um buraco de bala na testa, fecha aspas. 2 horas depois, uma perseguição aconteceu no porto. Um oficial de departamento da polícia e outra lancha com o irmão de Holmes a bordo perseguiram freneticamente Reginald Holmes. Enquanto Holmes dirigia seu barco rapidamente ao redor das embarcações de lazer, ele fora colidindo com diversas delas. E quando Holmes fora finalmente pego, em seu rosto havia uma máscara ensanguentada. O mesmo fizeram um relato um tanto coerente sobre ter sido alvo de estranhos perto de sua casa e que só pegou sua lancha para escapar de mais ferimentos. Holmes assumiu que as 2 lanchas que o perseguiam estavam sendo pilotadas por seus atacantes. Uma bala com ponta côncava fora extraída do ferimento da testa de Holmes, e uma semana depois, após uma recuperação milagrosamente rápida, ele fizera uma longa declaração à polícia, prometendo repetir suas alegações antes do inquérito do legista, que aconteceria dia 12 de junho. E assim, o mistério do braço do tubarão seria finalmente resolvido, relatou um jornal na época. Mas Holmes nunca dera essa declaração, pois, na noite antes da audiência, ele fora encontrado morto, caído sobre o volante de seu carro, com uma bala na cabeça, mas dessa vez o tiro fora fatal. No inquérito do dia seguinte, Brad fora acusado pelo assassinato de Smith, depois que 39 testemunhas foram ouvidas. O advogado de Brad apelou para o juiz do Supremo Tribunal para que o mesmo proibisse o caso de prosseguir. Seus motivos eram que os policiais não tinham jurisdição para realizar uma investigação com base em apenas um braço, pois, segundo um estatuto britânico bastante restrito de 1276, que fala, abre aspas, um único membro não poderá ser considerado um corpo, fecha aspas. Com o tempo, a presença do corpo da vítima se tornava cada vez mais essencial para o inquérito. Em resumo, argumentou o advogado, não haver corpo
e sem corpo não poderia haver julgamento. Ele continuou dizendo que sem corpo, Smith poderia estar sem um braço, vivo e bem em qualquer lugar do mundo. No entanto, outras evidências foram surgindo para incriminar Brad pelo assassinato de Smith. A evidência de que Brad, sob um nome falso, havia alugado uma casa de campo em Cronulla, um resort à beira-mar perto de Sydney, em março de 1935, finalmente viera à tona. Smith teria sido visto pela última vez, totalmente armado, na noite do dia 8 de abril. Ele jogou dominó em um hotel de Cronulla com Brad e outros 2 moradores locais. A promotoria alegou que no dia seguinte, Brad pegou um táxi para Sydney para ver Holmes, comprou um colchão e uma mala de metal. Segundo as teorias, Smith fora desmembrado no colchão, suas partes foram colocadas no porta-malas e o baú fora levado para o mar em um barco e jogado fora. Os detetives concluíram que o braço não cabia no porta-malas, de modo que uma corda e um peso haviam sido fixados a ele, e posteriormente também fora deixado de lado. Já a defesa refutou essa hipótese. Por quê? Perguntou o advogado de Brad. Abre aspas. Porque o braço que a promotoria afirma estar no estômago do tubarão por um mínimo de 8 dias e por um máximo de 17 não fora digerido pelo peixe nas suas 24 horas habituais. O membro não poderia ter sido jogado no aquário após a captura do tubarão e nunca ter sido ingerido? Fecha aspas, finalizou o advogado. Mas suas hipóteses foram rapidamente refutadas por especialistas que testemunharam que o sistema digestivo do tubarão poderia ter ficado tão perturbado ao engolir o braço que o sistema já não funcionava normalmente. O tubarão ficou tão doente que fora sacrificado alguns dias depois de ter cuspido o braço. Quanto à possibilidade do braço ter sido jogado no aquário após a chegada do tubarão, a promotoria conseguiu ouvir 14 testemunhas que alegaram com riqueza de detalhes terem presenciado o momento em que o tubarão cuspia o membro. Brad negou as acusações de que ele teria matado e desmembrado Smith de maneira veemente. Mas o mesmo admitiu que a vítima estava em sua cabana alugada na noite de seu desaparecimento, mas jurou que Smith havia saído com Albert Stannard, um proprietário de lanchas em Sydney. Sem evidências de ambos os assassinatos, as acusações não poderiam ser sustentadas e Brad fora absolvido. Mais tarde, um jornal de Sydney escreveu, abre aspas, claro, você é inocente, Sr. Brad, mas, por favor, não faça isso novamente, Sr. Brad. Fecha aspas. Já o assassinato de Holmes, que fora um resultado indireto da regurgitação do peixe, fora oferecido milhares de dólares em recompensas por quaisquer informações sobre o assassino. A quantia estava sendo oferecida pelo jornal e pelo governo australiano, e mais tarde, Stannard, J.P. Strong e um estivador foram acusados de atirar em Holmes. Um primeiro julgamento resultou em um júri suspenso, mas no segundo, Stannard fora dispensado
já no estágio inicial do processo. E Strong fora posteriormente absolvido de matar Holmes. Um dos casos mais complicados da Austrália continua até hoje sem solução. E há quem diga que a viúva de Holmes sabia exatamente o que acontecera e estava prestes a revelar tudo o que seu infeliz marido não soubera dizer na época. Mas a mesma, em outro capítulo muito frustrante do crime, morrera devido a um misterioso incêndio na sua própria casa em Sydney, em novembro de 1952. O caso jamais fora resolvido. E você? O que você acha desse confuso e misterioso caso? Deixe aqui a sua opinião e me conta se você consegue desvendar de uma vez por todas quem é o assassino dessa história. Por enquanto é só. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram é @moonlightedition. Tá escrito aqui na descrição. E não se esqueça também de dar uma olhada nos outros episódios. Até amanhã.